Quarto áudio. A devoção à Santíssima Virgem é mais necessária ainda àqueles chamados a uma perfeição particular. Se a devoção à Virgem Santíssima é necessária a todos os homens para conseguirem simplesmente a salvação, é ainda mais para aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Nem creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo, sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de seu socorro. Só Maria achou graça diante de Deus. Lucas 1:30, sem auxílio de qualquer outra criatura. E todos depois dela que acharam graça diante de Deus, acharam-na por intermédio dela, e só por ela que acharão graça os que ainda virão. Maria era cheia de graça quando o anjo Gabriel a saudou. Lucas 1:28. E a graça superabundou quando o Espírito Santo a cobriu com sua sombra inefável. Lucas 1:35. E de tal modo ela aumentou essa dupla plenitude de dia a dia, de momento a momento, que chegou a um ponto imenso e inconcebível de graça, de sorte que o Altíssimo a fez tesoureira de todos os seus bens, dispensadora de suas graças, para enobrecer, elevar e enriquecer a quem ela quis, para fazer entrar quem ela quiser no caminho estreito do céu, para deixar passar, apesar de tudo, quem ela quiser, pela porta estreita da sua vida eterna. E para dar o trono, o cetro e a coroa de rei a quem ela quiser. Jesus é, em toda parte e sempre, o fruto e o filho de Maria. E Maria é, em toda parte, a verdadeira árvore que dá o fruto da vida e a verdadeira mãe que o produz. A Maria, somente Deus confiou as chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nas vias mais sublimes e mais secretas da perfeição e de nesses caminhos fazer entrar os outros. Só Maria dá aos miseráveis filhos de Eva, infiel, a entrada no paraíso terrestre, para aí esparecerem agradavelmente com Deus, para aí, com segurança, se ocultarem de seus inimigos, para aí, sem mais receio da morte, se alimentarem deliciosamente do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, para sorverem longamente as águas celestes desta bela fonte que jorra com toda abundância, ou melhor, como ela mesma é esse paraíso terrestre ou essa terra virgem e abençoada, da qual Adão e Eva, pecadores, foram expulsos. Ela só dá entrada àqueles que lhe apraz deixar entrar e para torná-los santos. Todos os ricos do povo, para me servir de expressão do Espírito Santo. Salmo 44:13. Suplicarão, conforme a explicação de São Bernardo, vossa face em todos os séculos, e particularmente no fim do mundo, isto é, os mais santos, as almas mais ricas em graça, e em virtude serão as mais assíduas em rogar à Santíssima Virgem, que lhes esteja sempre presente, como seu perfeito modelo a imitar, e que a socorra em seu auxílio poderoso. Disse que isso aconteceria particularmente no fim do mundo, e em breve, porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos, de uma santidade tal que sobrepujarão a maior parte dos santos,
Como os cedros do Líbano se avantajam as pequenas árvores em redor, segundo revelação feita a uma santa alma. Estas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas em contraposição aos inimigos de Deus, a borbulhar em todos os cantos. E elas serão especialmente devotas da Santíssima Virgem, esclarecidas por sua luz, alimentadas de seu leite, conduzidas por seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob sua proteção, de tal modo que combaterão uma das mãos e edificarão com a outra. Neemias 4,17. Com a direita combaterão, derrubarão, esmagarão os hereges, com as suas heresias os cismáticos, com seus cismas os idólatras, com suas idolatrias e os ímpios com suas impiedades. E com a esquerda edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a cidade mística de Deus, isto é, a Santíssima Virgem, que os santos padres chamam o templo de Salomão e a cidade de Deus. Por suas palavras e por seus exemplos, arrastarão todo o mundo à verdadeira devoção, e isso lhes dá de atrair inimigos sem conta, mas também vitórias inumeráveis e glória para o único Deus. É o que Deus revelou a São Vicente Ferrer, grande apóstolo de seu século, e que se encontra assinalado em uma de suas obras. O mesmo parecer ter predito o Salmo 58, do versículo 14 ao 15, em que se lê: E saberão que Deus reinará sobre Jacó, e até aos confins da terra. Estarão à tarde e padecerão fome como cães, e rodearão a cidade em busca do que comer. Esta cidade que os homens encontrarão no fim do mundo, para se converterem e saciarem a sua fome de justiça, é a Santíssima Virgem, que o Espírito Santo denomina Cidade de Deus. Salmo 86, versículo 3. A devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nesses últimos tempos. Papel especial de Maria nos últimos tempos. Por meio de Maria começou a salvação do mundo, e é por meio de Maria que deve ser consumada. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu para que os homens, ainda insuficientemente instruídos, esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se lhe apagassem demais e grosseiramente, afastando-se assim da verdade. E isso teria aparentemente acontecido devido aos encantos admiráveis com que o próprio Deus lhe havia ornado a aparência exterior. São Dionísio, o Areopagita, o confirma numa página que nos deixou, e em que diz que, quando a viu, tê-la-ia tomado por uma divindade. Tal o encanto que emanava de sua pessoa de beleza incomparável. Se a fé em que estava bem confirmado não lhe ensinasse o contrário. Mas na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela seja Jesus Cristo conhecido, amado e servido, pois já não subsistem as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante a vida e a revelá-la só pouco depois da pregação do Evangelho. Deus quer, portanto, nesses últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos, porque ela se ocultou neste mundo e, por sua humildade profunda, colocou-se abaixo do pó, obtendo de Deus, dos apóstolos e evangelistas, não ser quase mencionada. Porque,
sendo a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo, pela graça como no céu, pela glória. Ele quer que por ela os viventes o louvem e glorifiquem sobre a terra, visto ser ela a aurora que precede e anuncia o sol da justiça. Jesus Cristo deve ser conhecida e notada, para que Jesus Cristo o seja, pois que é a via pelo qual Jesus Cristo nos veio a primeira vez. Ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente. Pois quem é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para se ir a Jesus Cristo e encontrá-lo plenamente? É por ela que as almas chamadas a brilhar em santidade devem encontrá-lo. Quem encontrar Maria, encontrará a vida. Provérbios 8:35. Isto é, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Mas não pode encontrar Maria quem não a procura. Não pode buscá-la quem não a conhece. E ninguém procura nem deseja o que não conhece. É preciso, portanto, que Maria seja mais do que nunca conhecida, para maior conhecimento e maior glória da Santíssima Trindade. Nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, em força e graça, em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica, em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios empedernidos que se revoltaram terrivelmente para seduzir e fazer cair com promessas e ameaças todos que lhe forem contrários. Deve, enfim, resplandecer em graça, para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo, que pugnarão por seus interesses. Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio, que seus sequazes, como exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos, pois o demônio, sabendo bem que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques. Suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis, emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhe dão para vencer. É principalmente a estas últimas e cruéis perseguições do demônio que se multiplicarão todos os dias até o reino do Anticristo, que se refere àquela primeira e célebre predição e maldição que Deus lançou contra a serpente no paraíso terrestre. Vem a propósito explicá-las aqui para a glória da Santíssima Virgem, salvação de seus filhos e confusão dos demônios. Gênesis 3,15. Porém inimizades entre ti e a mulher, e entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça, e tu armarás traições ao seu calcanhar. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até o fim. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer. De modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quinto áudio. Ele lhe deu até, desde o paraíso, tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia dessa velha serpente, tanta força para vencer, esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor de Maria inspira ao demônio. É maior o que lhe inspiram todos os anjos e homens, e em certo sentido o próprio Deus. Não que a ira, o ódio, o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que os da Santíssima Virgem, pois as perfeições de Maria são limitadas. Mas, em primeiro lugar, Satanás, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena e humilde escrava de Deus, cuja humildade o humilha mais que o poder divino. Segundo, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios que, como muitas vezes se viram obrigados a confessar pela boca dos possessos, infundir-lhes mais temor, um só de seus suspiros por uma alma que as orações de todos os santos, e uma só de suas ameaças que todos os outros tormentos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência. Eva, obedecendo à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus. Deus não pôs somente inimizade, mas inimizades, e não somente entre Maria e o demônio, mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio. Quer dizer, Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Não há entre eles a menor sombra de amor, nem correspondência íntima. Existe entre uns e outros os filhos de Belial, os escravos de Satã, os amigos do mundo, pois é a mesma coisa. Sempre perseguiram até hoje e perseguirão ao futuro aqueles que pertencem à Santíssima Virgem como outrora. Caim perseguiu seu irmão Abel e Esaú seu irmão Jacó, figurando os réprobos e os predestinados. Mas a humilde Maria será sempre vitoriosa na luta contra esse orgulhoso, e tão grande será a vitória final que ela chegará ao ponto de esmagar-lhe a cabeça. Sede de todo orgulho, ela descobrirá sempre sua malícia de serpente, desvendará suas tramas infernais, desfará seus conselhos diabólicos e até o fim dos tempos garantirá seus fiéis servidores contra as garras de tão cruel inimigo. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios há de patentear-se com mais intensidade nos últimos tempos, quando Satanás começar a armar insídias ao seu calcanhar, isto é, aos seus humildes servos, aos seus pobres filhos, os quais ela suscitará para combater o príncipe das trevas. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo, e rebaixados diante de todos como o calcanhar, calçados e perseguidos como o calcanhar em comparação com os outros membros do corpo. Mas, em troca, eles serão ricos em graça de Deus, graças que Maria lhes distribuirá abundantemente.
Serão grandes e notáveis em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura por seu zelo ativo, e tão fortemente amparados pelo poder divino, que, com a humildade de seu calcanhar e em união com Maria, esmagarão a cabeça do demônio e promoverão o triunfo de Jesus Cristo. Os apóstolos dos últimos tempos. Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada, como jamais o foi. E isto acontecerá, sem dúvida, se os predestinados puserem em uso, com auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir. E se a observarem com fidelidade, verão então claramente, quando lhe permite a fé, esta bela estrela do mar, e chegarão a um bom porto, tendo vencido as tempestades e os piratas. Conhecerão as grandezas dessa soberana e se consagrarão inteiramente a seu serviço, como súditos e escravos de amor. Experimentarão suas doçuras e bondades maternais e amá-la-ão eternamente como seus filhos estremecidos. Conhecerão as misericórdias de que ela é cheia e a necessidade que tem de seu auxílio, e hão de recorrer a ela em todas as circunstâncias, como a sua querida advogada e medianeira, junto de Jesus Cristo, reconhecerão que ela é o meio mais seguro, mais fácil, mais rápido e mais perfeito de chegar a Jesus Cristo. E se lhe entregarão de corpo e alma, sem restrições, para assim também pertencerem a Jesus Cristo. Mas quem serão esses servidores, esses escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor, ardendo em chamas abrasadoras, que lançarão por toda parte o fogo do divino amor. Salmo 126, versículo 4. Serão flechas agudas nas mãos de Maria, todo-poderosa, pronta a traspassar seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações, e bem colados a Deus, que levarão o ouro do amor no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação do corpo, e que serão em toda parte para os pobres e os pequenos o bom odor de Jesus Cristo, e para os grandes, os ricos e os orgulhosos do mundo, um odor repugnante de morte. Serão nuvens trovejantes, esvoaçando pelo ar ao menor sopro do Espírito Santo, que, sem apegar-se a coisa alguma, nem se admirar de nada, nem se preocupar, derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Trovejarão contra o pecado e lançarão brados contra o mundo. Fustigarão o demônio e seus asseclas, e para a vida ou para a morte traspassarão lado a lado com a espada de dois gumes da palavra de Deus. Efésios 6:17. Todos aqueles a quem forem enviados da parte do Altíssimo serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos. E o Senhor das virtudes lhes dará a palavra e a força para fazer maravilhas e alcançar vitórias gloriosas sobre seus inimigos. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é melhor, sem preocupações no meio dos outros. Padres eclesiásticos e clérigos. Salmo 67, versículo 14. E, no entanto, possuirão as asas prateadas da pomba para voar, com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde o chamar o Espírito Santo, deixando após si nos lugares em que pregarem o ouro da caridade, que é o cumprimento da lei,
Romanos 13:10. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas de sua pobreza e humildade, do desprezo do mundo e caridade, ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade, conforme o Santo Evangelho, e não pelas máximas do mundo, sem se preocupar nem fazer acepção de pessoa alguma, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão na boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus. Em seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz. Na direita, o crucifixo, na esquerda, o rosário. No coração, os nomes sagrados de Jesus e de Maria. E em toda a sua conduta, a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo. Eis os grandes homens que hão de vir, suscitados por Maria, em obediência às ordens do Altíssimo, para que o seu império se estenda sobre o império dos ímpios, dos idólatras e dos maometanos. Quando e como acontecerá, só Deus sabe. Quanto a nós, cumpre calar-nos, orar, suspirar e esperar. Salmo 39, versículo 2. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.